angels! Oi, meus anjos! It's me again. Teacher Rafaela Mesquita. Sou eu de novo, professora Rafaela Mesquita, professora de inglês de vocês de hoje, tá certo? Hoje a gente vai tratar de um assunto super legal, super curioso, digno de muita pesquisa, digno de muita anotação, tá? Então eu quero ver caderninhos repletos de anotação, coloridinhos, com setinhas e tudo que esse tema tem direito, tá certo? Mas antes de a gente começar, a gente vai tratar de um assuntinho bem importante, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção, que é sobre as nossas videochamadas feitas nos dias das aulas de inglês de vocês, tá? Como funciona a ideia dessas videochamadas? A gente sabe que presencialmente nós temos a ideia do input e output, que são as duas aulas de inglês que a gente tem. No input, o professor vai dar o conhecimento para vocês, tá? Ele vai dar esse conhecimento para vocês de um determinado assunto e em seguida, dado o aprendizado desse assunto, vocês vão para a aula do output com outro professor. E a ideia é que vocês devolvam ao professor do output o que vocês aprenderam com o professor do input, tá certo? Então, já perceberam a importância que tem, né, o input funcionar de mãos dadas com o output? Então, as nossas videochamadas são os nossos outputs, ok? Então, eles valem como presença, eles valem como avaliação e todo mundo tem que participar, tá? Para o conhecimento de vocês ser completo até. É o momento da gente poder tirar dúvidas com o professor. É o momento da gente mostrar para o professor o que a gente aprendeu da aula, o que a gente absorveu e o que a gente não absorveu. Então, esse é um dos momentos mais importantes da nossa aula e todos devem participar. Se vocês têm alguma dificuldade com o aplicativo usado, com a memória do celular, comuniquem aos professores de vocês, que com certeza a gente vai dar um jeitinho de você participar de uma videochamada, nem que a gente faça pelo WhatsApp, beleza? Então, de extrema importância que todo mundo participe, tá? Na próxima aula, eu quero ver o print da telinha repleta de alunos com vocês lá, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula, que vai ser um tema muito legal. Meu Deus, perfeito. Não, sério. Digno de pesquisa mesmo, digno de aprofundamento. Let's talk about the English around the world. Vamos falar sobre o inglês ao redor do mundo, o inglês no mundo. Gente, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. É muito grande. E o inglês já começa sendo a língua número 1 no conhecimento. Ela é a língua mais conhecida do mundo. Ele já começa chegando assim. Eu sou a língua mais conhecida do mundo. Ele já começa assim. Então, se ela é a língua mais conhecida do mundo, provavelmente, né, com toda certeza, ela vai ser a língua mais aprendida e mais ensinada do mundo também. Então, ó, já se liga aí. O inglês, ela é a língua mais conhecida do mundo, é a língua mais conhecida do mundo inteiro, a língua mais ensinada do mundo inteiro, a língua mais aprendida em consequência, né? É a língua que mais se aprende e a língua mais falada do mundo. Vocês têm ideia de quantas línguas existem ao redor do mundo, registradas ou não? Gente, são muitas línguas, são muitas culturas diferentes, são muitas línguas diferentes. É uma coisa que não cabe aqui nessa tela se eu sair colocando aqui. São muitas línguas diferentes. Então, se o inglês tem essa importância inteira, vai aí o questionamento que vocês sempre fazem. Ai, professora, por que eu tenho que aprender inglês? Professor, por que eu tenho que aprender inglês? Meu amor, em qualquer lugar do mundo que você for, eu tenho certeza de que você vai encontrar alguém que fala inglês. Às vezes, o país nem tem o inglês como língua oficial e a maioria das pessoas vai saber falar inglês, porque é a língua mais conhecida do mundo. Entendeu a importância? Ela tem um peso muito grande. Se você sabe falar inglês, se você estuda inglês, está aprendendo inglês, você já está muito mais à frente de quem fala apenas um idioma. Tá certo? Principalmente se esse idioma não for o inglês, ok? Então, estudem muito o inglês. Dica mundial. Mundialmente falando, estudem inglês, tá?
Nós temos no inglês 360 milhões de falantes nativos. Como assim? Os falantes que têm essa língua, ó, de berço, de nenenzinho, cresceram repetindo mamã, papá, baby, sabe? Já nasceram falando inglês? Pronto. 360 milhões de pessoas de falantes nativos do inglês, que têm o inglês como língua oficial. E fora essas pessoas, que são pouquinhas, né? Pouquíssimas pessoas, nós temos 470 milhões de pessoas que adotam a língua inglesa como segunda língua. Para vocês verem a importância. Não basta eu ter o meu idioma, eu tive que adotar o inglês como a minha segunda língua, de tão importante, de tanto peso que ele tem no mundo inteiro, tá certo? Então, seguindo essa ideia, essa linha de raciocínio, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa sigla, ILF. O que significa ILF? Se você for pesquisar sobre o inglês ao redor do mundo, você vai achar muito essa sigla em todos os sites, tá? Todos os sites que têm informações sobre inglês, a língua mais falada, inglês, a língua mais estudada, vai ter essa sigla. E o que é que ela significa? ILF, inglês como língua franca. What? Inglês como o quê, teacher? Inglês como língua franca. Vocês sabem o que é língua franca? Não? Tá. Língua franca, gente, é aquela língua. Vamos imaginar, vamos elevar os nossos pensamentos, a nossa imaginação. Imagina que nós somos um grupo de pessoas poderosas, multilingües, tá? Ao redor do mundo nós somos multilingües, né? São várias línguas diferentes. E a gente se senta para conversar sobre uma língua que vai definir toda a nossa comunicação. A gente vai se comunicar, negociar com essa língua, conversar sobre educação vai ser com essa língua, saúde vai ser essa língua, tá? Amada. A gente vai ter essa língua como língua franca. Ela vai dominar a nossa fala, a nossa comunicação. Então, essas pessoas se juntaram numa reunião, numa grande... Nossa imaginação, tá? Imagina a gente sentado aí, discutindo qual língua a gente vai resolver tudo. A língua inglesa foi essa língua, tá? Ela é a língua franca, que significa que ela é usada para discutir assuntos ao redor do mundo inteiro, negociações, educação, saúde, tudo que for envolver pessoas de outros países que falam línguas diferentes. Essas pessoas têm por obrigação saber falar inglês. Várias profissões exigem essa língua, exigem a fluência dessa língua, tá? Para poder serem seguidas. E uma dessas profissões, que é bem comum, tá, meninas? Vocês que são lindas, e meninas que vocês são lindos também, que é a profissão de modelo, tá? Quem já teve a experiência de passar por alguma audição para ser modelo, algum teste, eles cobram o seu inglês. Eles perguntam, você faz curso de inglês? Você já fala inglês? Por quê? Porque você vai ser um modelo internacional, meu amor. Você vai ter que saber falar inglês. Porque não importa o país que você for, como eu já disse pra vocês, pelo menos uma pessoa vai falar inglês com você. E se não houver o caso, se você estiver viajando a trabalho, você também vai precisar falar inglês, porque como eu expliquei pra vocês, o inglês ela é a língua franca, entenderam? Se eu tô viajando a negócio, eu vou ter que saber falar inglês. Por quê? Porque o inglês é a língua escolhida e utilizada para resolver todos os negócios, todos os problemas, mundialmente falando, tá? Então não é um negocinho pequeno não, tá? A gente tá falando do mundo inteiro envolvido nisso, certo? Como a gente estava falando de profissões que precisam falar inglês e tal, eu quero que vocês pensem aí nesse momento. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser modelo. Eu quero ser médico. Pensem.
em como a profissão de vocês, as vagas de emprego vão ter uma abrangência, vão ter um tamanho absurdo se vocês souberem falar inglês. Tem uma diferença muito grande de um jogador de futebol que fala português e um jogador de futebol que fala português e inglês, tá? Eu não estou falando de talento, tá, gente? Você pode ter talento para ser médico, ser ótimo na sua profissão. A gente está conversando sobre como abrangir o seu mercado, como você pode abrir mais portas para você mesmo, entende? O inglês é uma dessas alternativas para você abrir portas, janelas e sair abrindo as coisas, as oportunidades para você. Entendeu? Então, se você sabe falar inglês, se você é um jogador de futebol, uma modelo que sabe falar inglês, você vai conseguir muito mais oportunidades mundialmente. Você vai ser um jogador internacional, uma modelo internacional. Então você vai ganhar, consequentemente, mais dinheiro, vai ficar mais conhecido e vai poder fazer negócios no mundo inteiro, tá certo? O inglês tem esse peso, ele tem esse poder. A língua inglesa, ela é muito falada em diversos países diferentes, tá? Então vamos recapitular. A gente já viu que o inglês, ao redor do mundo, ele é considerado a língua mais conhecida, mais falada, mais ensinada, por consequência, é a língua que é mais aprendida, é a língua que é considerada mais aprendida no mundo todo, e ela é a língua mais falada também. A gente aprendeu que 360 milhões de pessoas são falantes nativos, eles já nascem com essa língua não, né? Eles crescem aprendendo essa língua, amada. Mania que a gente tem que falar isso, né? Mas enfim, vamos continuar. 470 milhões adotam como segunda língua. Gente, são muitas pessoas. É uma imensidão de falantes da língua inglesa que acho que a gente nem tem noção desses números. É muita gente falando inglês. É muita gente. E a gente viu que a sigla ILF é o inglês como língua franca, que foi decidido internacionalmente que ela seria utilizada por ser tão conhecida, por ter tanto peso no mercado, nas profissões, nas discussões e até mesmo nas viagens de lazer, né? Imagina você quer ir pra Disney conhecer o Mickey. Eu garanto que o Mickey não vai saber falar tantas línguas assim. Acho que ele vai saber falar inglês como língua oficial e você vai poder falar com o Mickey em inglês. Pensa nesse sonho. Pensa nesse sonho. Você vai poder falar inglês com o Mickey. Olha a importância, o Mickey fala inglês. Entenderam? Então, ó, partindo aí disso, se eu for viajar, eu preciso saber falar inglês. Ok. Se eu for viajar a negócios, inglês. Lazer, inglês. Tudo inglês. Ok, aprendi que eu tenho que aprender inglês e pronto. Se eu quiser abranger, abrir mais portas pra mim, é ideal que eu aprenda a falar inglês. Certo? Então vamos trazer aí, eu vou trazer pra vocês 3 países, tá? Que falam inglês, que certas localidades desse país vão ter o inglês como língua nativa, até mesmo o país todo, né? Às vezes. Então vamos lá, vamos falar desses 3 países que eu trouxe aqui pra vocês. O primeiro é a nossa querida terra da nossa rainha, né? Rainha do mundo, né? A Inglaterra, tá? A Inglaterra é o segundo principal lugar que estudantes que querem aprender a falar inglês viajam, tá? Então, a maioria dos alunos que querem aprender inglês, alunos que vêm de outros países, de outros locais do mundo, eles têm a Inglaterra como a segunda maior possibilidade de viagem. Eles escolhem muito a Inglaterra para ir, para poder fazer intercâmbio, para poder se aprofundar no seu inglês e melhorar, tá? A Inglaterra tem muitas universidades conhecidas demais, como Oxford, Cambridge, e como eu falei para vocês, ela é o segundo maior lugar que é escolhido pelos alunos que estão aprendendo a falar inglês para participar do intercâmbio, tá? Então a Inglaterra também, se vocês pesquisarem sobre a cultura de lá, pesquisarem sobre a língua que eles falam, que é o inglês, vocês vão encontrar muita informação. Imagina você fazer um intercâmbio para a Inglaterra, gente, é muito chique, é coisa de outro nível, tá? Então pesquisem mais a fundo sobre a Inglaterra.
E sobre esses outros que eu vou falar pra vocês também, esses outros dois, pesquisem mais países, diversos países falam inglês como língua nativa e diversos outros países adotaram o inglês como segunda língua ou até como terceira, quarta. O importante é ter o inglês porque ela é a língua mundial, tá? Considerada língua mundial. Temos também a Índia. Índia, pois é, a Índia. A Índia, gente, ela tem por volta de 400 idiomas e dialetos. São mais ou menos 400 línguas circulando na Índia. E mesmo assim, o inglês se destaca no meio de todas essas outras línguas. É uma das línguas mais faladas da Índia. Então, se você quer viajar para a Índia, que tem uma cultura maravilhosa, de acordo com as pesquisas, né? Porque, infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a Índia. Mas quem sabe um dia, né? Se você quiser viajar para a Índia e aprender inglês, você pode. Você vai conhecer uma cultura maravilhosa e também vai treinar o seu inglês, porque é uma língua muito falada na Índia também, tá bom? E como eu disse para vocês que eu ia falar de 3 lugares que falam muito inglês, não podíamos deixar de falar do nosso queridinho Estados Unidos, né? Os Estados Unidos. Gente, muito inglês, né? A gente conhece muito os Estados Unidos por conta dos filmes que são produzidos lá, por conta do American Way of Life, né? O jeito americano de ser, o jeito americano de viver, a vida americana. E a gente absorve muito a cultura americana, né? Em todos os países, a cultura americana ela é muito absorvida. E eles falam inglês. E eu sei que você aí que tá assistindo essa aula assiste muito, mas muito filme americano, muita série americana, é fã de artistas americanos que cantam em inglês, que atuam falando inglês. Então a dica que eu dou pra você é: se você já gosta dessa cultura, se você já assiste tantos filmes e ouve tantas músicas, por que você não procura ouvir essas músicas, assistir a esses filmes ou essas séries de um jeito que te traga o inglês, que traga o inglês mais pra perto de você? Por exemplo, eu quero assistir uma série. Essa série, originalmente, ela é em inglês. Aí eu vou lá, na minha querida Netflix, por exemplo, e coloco a dublagem em português. E coloco a dublagem em português. Gente, vamos fazer diferente? Vamos fazer assim, a gente vai deixar a dublagem original em inglês e vai colocar as legendas em português. Por que isso, professora? Meu Deus, é muito ruim se concentrar no filme lendo as legendas. Gente, vocês vão aprender muito. O cérebro de vocês vai absorver automaticamente o que a pessoa tá falando em inglês e o que aquilo significa na sua língua, que no caso da gente é no português. A gente tá lendo em português e ouvindo no inglês. Isso vai treinar muito o cérebro de vocês. E quando vocês menos esperarem, vocês vão ter aprendido várias palavras em inglês. Muita gente aprende inglês assim, tá? Ouvindo músicas em inglês legendadas, vendo séries e filmes em inglês legendados. Para de botar dublagem em português. Parou agora, hein? Não quero mais saber de ninguém assistindo aqui dublagem em português, só se o filme for brasileiro. E se tiver como assistir em inglês, assiste em inglês, tá? Que a gente vai aprender inglês. A gente vai aprender a língua mais falada do mundo, por bem ou por mal. Só tem 2 opções aqui, ou aprende ou aprende, tá bom? Então, pesquisem sobre mais países. Existem vários outros países que falam inglês, como eu falei pra vocês. Em todo país que você for, vai ter gente sabendo falar inglês. Você vai conseguir se comunicar com alguém com certeza. Na Alemanha, por exemplo, a língua oficial deles, quando eles nascem, eles vão aprendendo a falar, eles falam alemão, né? Na Alemanha eles falam alemão. Só que praticamente todas as pessoas que moram na Alemanha falam inglês também. Eles falam alemão porque é aquela língua que eles têm de nascença, que eles vão repetindo. Eu não sei falar alemão, senão eu imitaria aqui pra vocês, mas tudo bem. Eles crescem aprendendo o alemão.
mas já desde pequenininhos eles aprendem a falar inglês. Por quê, teacher? Porque eles sabem a importância que tem o inglês. Porque eles pensam assim, gente, eu quero um negócio mundial, eu quero um negócio internacional. Então eu preciso falar a língua internacional, eu preciso falar a língua franca. Se acostumem com esse termo, tá? O inglês é língua franca, inglês como língua franca. Estudem esse termo, estudem mais a fundo o que ele significa, o que ele quer dizer. Lembrem das escolas que existem ao redor do mundo, que a gente pode fazer intercâmbio, que a gente pode aprender inglês. Entendam na cabecinha de vocês a importância que é a gente se dedicar a aprender a falar inglês, tá? Porque eu posso conseguir muitas oportunidades com essa língua, gente, muita coisa de verdade. Vão por mim, confiem em mim, tá bom? Então, hoje a gente viu, quase que não sai a voz, opa, falhou. Hoje a gente viu sobre o inglês ao redor do mundo, que é a língua mais falada, mais conhecida. 360 milhões de falantes nativos, 470 milhões de pessoas que adotam como língua em segundo lugar, a segunda língua mais falada, inglês como língua franca, as pessoas falam inglês em todos os lugares do mundo. Vimos que na Inglaterra, que tem Cambridge, que tem Oxford, é o segundo lugar que as pessoas vão mais, principalmente os jovens, para fazer intercâmbio, para aprender a falar inglês. Aprendemos que na Índia, tem muita gente que não sabia disso, na Índia com 400 dialetos e línguas, o inglês se destaca no meio deles como uma das mais faladas. E o nosso querido Estados Unidos da América, né? A gente absorve muita cultura americana, a gente consegue aprender inglês indo pra lá também. Vai que você visita a Disney, né? Então essa foi a aula de hoje, tá, gente? Quero ver cadernos com muitas anotações, dizendo pra gente quais são as escolas que ensinam inglês no mundo inteiro, intercâmbio, qual a importância do inglês, e você vai parar pra pensar também na importância do inglês na sua vida, tá? Eu quero que vocês façam isso. Para e pensa, qual a importância do inglês na minha vida? O que eu quero aprender no inglês? O que eu quero conseguir? O que eu quero conquistar? Tá certo? Então essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito massa, digno de pesquisa, como eu falei. Espero que vocês absorvam muito, que pesquisem mais e que perguntem mais aos seus professores, tá? Então beijo, gente. Kisses. Até a próxima e eu quero ver todo mundo nas videoaulas, tá? Bye, bye!